Pessoal, hoje, então, é correção dos nossos exercícios. Vamos começar pela número 12, letra C, lá da página 39 do CA, tá? Quero todos acompanhando comigo. Então, lá, nós temos, então, CA, página 39, questão 12, letra C. Lá nós temos um gráfico, onde, nesse gráfico, nós temos o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. E nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem coordenada X no -3, com o 4 em Y, correto? Então, o ponto A está aqui. Se a gente olhar no gráfico, ele chega -3 em X e Y4. Certo? E o ponto B está no 3 positivo em X, ligado com o -1 em Y, correto? Então, essas são as coordenadas do ponto B. XB vai ser 3, YB vai ser -1. E daí aqui nós temos a nossa reta ligando um ponto no outro. Então, o que quer dizer esse -3 e esse 4? Ele podia vir da seguinte maneira para a gente. A, -3 e 4. B, 3 e -1. Ele pede para determinar a lei de formação da função afim, ou seja, a gente tem que determinar qual é a função fx, ax mais b, que faz essa reta aqui. Então, esse a e esse b minúsculo são os coeficientes. E a gente já aprendeu que eles devem ser números. E esse é o nosso x e esse é o nosso y. Então, aqui a gente tem 2x e os seus respectivos y. Então, a gente substitui aqui na nossa função. Para o ponto A, como é que vai ficar? O YA vale 4. A é um número que precisamos descobrir. O XA vale -3. Colocamos entre parênteses, porque é negativo. O B nós também precisamos descobrir. Ajeitando essa equação, como é que vai ficar? Vou primeiro pôr essa parte e igualar a 4, mas tanto faz a ordem, tá, pessoal? A vezes -3, -3A, mais B é igual a 4. Temos uma equação com A e B. Conseguimos descobrir alguma coisa? Não. Então, vamos para o ponto B. O ponto B tem x igual a 3 e y igual a -1. Então, no lugar de y, -1. No lugar de A, é algum número que precisamos descobrir. No lugar de x é 3. Aqui não tem necessidade do parênteses, porque é positivo. E B nós precisamos descobrir também. Vou organizar a equação. Então, primeiro eu vou pôr o lado das letras, por questão de organização. E achamos outra equação
com letra A e B, que são os nossos coeficientes da função aqui. Pessoal, temos duas equações com duas incógnitas. Como que a gente resolve isso dentro da matemática? Resolução de sistema linear. Então, a gente precisa pôr uma equação embaixo da outra, organizadinha para facilitar. E aqui, nós precisamos, então vou fazer o nosso sistema aqui. Nós precisamos ter a mesma quantidade de alguma das duas letras, ou seja, o mesmo número na frente, com um sinal oposto, porque nós vamos somar essas duas equações. E ao somar, se estiver assim, mesma quantidade de sinal oposto, nós conseguimos cancelar uma das letras. Então, aqui, caso a gente não tivesse a mesma quantidade de sinal oposto, nós temos que multiplicar por algum número que faça isso acontecer. Nesse caso aqui, nós temos o A com 3 na frente, nas duas funções de sinal oposto. Então, está pronto para nós. Então, basta a gente somar as duas equações. Menos 3A mais 3A, 0. B mais B, 2B. 4 menos 1, 3. Então, o nosso B vai valer. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 3 sobre 2. Agora, achamos o nosso número que vai em B. Precisamos achar o nosso número que vai em A. Escolhe uma das duas equações, substitui e acha A. Vou escolher a de baixo, 3A mais B, quanto vale B? 3 sobre 2, igual a menos 1. 3A tem letra, fica desse lado, 3 sobre 2 não tem letra, passo para o outro lado. Está positivo, passo negativo. Aqui temos uma subtração, onde um dos elementos é uma fração. Então, a gente obrigatoriamente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, ok? Aqui, o mínimo múltiplo comum, como embaixo desse 1 não tem nada, a gente coloca 1. Entre 2 e 1 vai ser 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. O sinal de menos repete. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. O sinal de menos repete. Então, aqui, como é que vai ficar? Vou puxar aqui para o ladinho. 3A ainda continua lá do outro lado. Somamos ou subtraímos os números de cima e mantemos o de baixo, que tem que ser o mesmo. Então, menos 2 com menos 3, menos 5. Agora sim, chegamos numa coisa só aqui desse lado. Vamos isolar o A. Então, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo pelo 5. Então, se é dividindo pelo número que está em cima, ela fica aqui embaixo junto com o 2. A vale 2 vezes 3 é 6, menos 5 sobre 6. Achamos A e B, agora a gente consegue determinar a nossa função, apenas substituindo A e B. Então, f de x
vai ser, quem é o nosso A? Menos 5 sobre 6 vezes x, mais b, que é 3 sobre 2. Então, a função que gera essa reta decrescente é essa função aqui. Se a gente substituir por qualquer x, nós vamos achar o seu respectivo y, que faz parte exatamente dessa reta. Relembrando, coeficiente A negativo, reta decrescente, descendo. Então, essa é a nossa resposta. Tá? Alguém quer tirar alguma dúvida? Pessoal, daí depois que a gente terminar a correção, quem não fez ainda número 12B, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Na 12B é uma reta crescente, daí fica como atividade após as correções, tá? Agora, alguém gostaria de solicitar mais alguma questão? Então, eu vou resolver por conta própria, mas uma questão para vocês do CA, pode ser a número 16, que é de interpretação, tá? E daí, depois eu vou corrigir também a 19, a 16 e a 19, e daí a gente vai para a atividade, tá? Então, abram lá na página 41, questão 16. Leia atentamente a situação a seguir e responda as questões propostas. Maria e seu marido realizaram uma viagem ao Nordeste e, para maior comodidade, resolveram locar um carro. Observe duas opções que eles encontraram. Então, eles encontraram duas locadoras de carro. A opção 1 é a locadora 4 rodas. Deixa eu pôr aqui, 4 rodas. E a opção 2 é a locadora super veloz. Cada uma com o seu preço. Então, a locadora 4 rodas traz o seguinte, taxa fixa, ou seja, peguei o carro, já tenho que pagar essa taxa de R$140, mais R$1,40 por quilômetro rodado. Então, para a locadora 4 rodas, a pessoa vai pagar uma taxa, independente de andar ou não com o carro, mais R$1,40 por cada quilômetro que ela andar. Então, quanto mais ela percorrer, mais ela vai gastar, certo? E a locadora super veloz tem uma taxa fixa de R$90, mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então, a taxa da super veloz é mais baixa, em compensação, o quilômetro rodado é R$1,50, é 10 centavos mais caro. Na letra A fala assim, o casal, deixa eu só anotar aqui os dados, 140 mais 1,40 por quilômetro. E aqui é 90
mais 1,50 por quilômetro. Aqui a gente já consegue fazer duas funções aqui. Então, como que a gente chega no preço da 4 rodas? Vamos chamar o preço de P e o quilômetro rodado de X, lá de distância de física, tá? Então, o preço pago pela 4 rodas vai ser a taxa fixa mais R$1,40 vezes a quantidade de quilômetros que nós andarmos. E o preço da superveloz vai ser R$90, a partir do momento que eu peguei o carro eu pago R$90, mais R$1,50 vezes cada quilômetro que eu rodar. Então, chamei P de preço e o X de quantidade de quilômetros. Na letra A, diz que o casal pretende rodar 400 quilômetros. Quanto gastará em cada uma das opções? Qual das locadoras oferece o melhor preço? Então, aqui eu já montei a nossa função. Então, ele deu os quilômetros. Então, a gente consegue achar o preço que ele gastará em cada uma das opções. Então, letra A, para a locadora 4 rodas, nós teremos preço será igual a taxa mais 1,40 vezes a quantidade de quilômetros. Qual é a quantidade de quilômetros que o casal andará? 400. E para a locadora superveloz, nós teremos um preço que será a taxa de 90 mais 1,50 vezes a quantidade de quilômetros, que é 400. Então, como que vai ficar aqui o preço? Primeiro, fazemos sempre a multiplicação. 1,40 vezes 400 vai ficar 560. Mais a taxa. Esse preço vai ser de R$700. E para a locadora superveloz, mantemos a taxa, fazemos a multiplicação, 1,50 vezes 400 dá 600, mais 90, R$690. Então, qual das locadoras é mais vantajosa? Aquela em que o casal gasta menos, certo? Andou a mesma quantidade e qual que gastou menos? Na superveloz. Então, a locadora que oferece o melhor preço é a superveloz, caso andem 400 quilômetros mesmo. Na letra B, diz assim: se o casal decidir rodar 600 quilômetros, quanto gastará em cada uma das opções? Qual das locadoras oferecerá o melhor preço? Fazemos a mesma coisa, só que agora no lugar de 400, nós colocamos 650. Então, a letra A, superveloz, ganhou. Agora, vamos para a letra B. A letra B, agora, nós temos 650 quilômetros. 1,40 vezes 650
vai dar 910. Então, aqui vai ser 910 mais 140, R$ 1.050. Mais quilômetros, maior o preço. Ó. E na de baixo, 1,50 vezes 650, 975. 975 mais 90 vai dar 1.065. O que a gente percebe aqui? Agora, qual que é mais vantajosa? A 4 rodas. Então, conforme a gente atinge uma quantidade de quilômetros, aquela que tem o valor por quilômetro menor acabará sendo mais vantajosa, mesmo tendo uma taxa fixa maior. Então, para a letra B, a opção mais vantajosa é a 4 rodas. Então, conforme a gente aumenta o nosso X, aquela que tiver o A, ou seja, o coeficiente que acompanha a letra, menor, dará uma resposta menor, tá? Então, diz assim na letra C. Inicialmente, a empresa Superveloz oferece um plano mais atrativo, que foi o que a gente viu na letra A. Mas, a partir de certa quilometragem, o valor da empresa 4 rodas passa a ser mais barato, porque ela é vezes 1,40, sendo que a Superveloz é 1,50. Determine a partir de quantos quilômetros passa a ser mais vantajoso locar o carro na empresa 4 rodas. Quando a gente trata de preço, o preço mais vantajoso é aquele que é menor, correto? Então, como que a gente determina isso quando a gente quer comparar duas funções? Que é o que a gente tem aqui, duas equações comparando locadoras de carro. Então, ele quer saber quando que a 4 rodas é mais vantajosa. O que a gente faz? Para ela ser mais vantajosa, ela tem que ter um preço menor, certo? Então, basta compararmos as duas funções. Porque a gente quer quantidade de quilômetros, o X. Então, letra para um lado, número para o outro. 1,40x mantenho desse lado. A outra letra que nós temos está aqui, passo negativo. O 90 mantenho desse lado, o 140 passo negativo. 1,40 menos 1,50, menos 0,10x. 90 menos 140, menos 50. Tudo negativo. Isso aqui, quando a gente usa o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, esses sinais aqui, chamamos de inequação. E aqui nós não podemos ter valores todos negativos.
A partir do momento que a gente inverte o sinal do x, nós também invertemos o sinal da inequação e o sinal do y. Agora sim, está todo mundo positivo, eu passo 0,10 dividindo. Então, o nosso x, ele nunca pode estar negativo da inequação. Então, o nosso x tem que ser maior que 500 quilômetros para ser mais vantajoso a opção 1, locadora 4. Tá? Está resolvida a número 16. E para fechar a nossa correção, a única que foi solicitada foi a 12, eu corrigi, mas eu vou corrigir a número 19 também, lá na página 42. Ô, prof, eu tenho uma dúvida na 5 Na da 5? página. É do... Da página 35. Isso. Então, vamos resolver a 5. A 19, ninguém está com dúvida? Não, a 19 eu consegui fazer. Então tá, então vamos resolver a 5 em vez da 19, pode ser? Uhum. Então tá. Então abram lá, pessoal, página 35. Vamos corrigir a 5. Daí depois, caso alguém ainda fique com dificuldade em alguma, que tenha faltado fazer, a gente ou faz outra reunião pelo Zoom, ou tira do próprio WhatsApp. Então, página 35, número 5. Ele quer saber o valor de n na função. Então, a gente tem a seguinte função. Função de x. Então, a única letra que a gente pode ter é x. Só que o que acontece aqui? A gente tem um m ali no meio. Só que ele dá outra informação também. Que quando o nosso x é 2, a nossa resposta é 5. Ou ainda ele podia dar nesse formato de coordenada. Quando o x é 2, o y é 5. Ou ainda num gráfico. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quando o nosso x é 2, o nosso y é 5. Ele podia dar essas duas informações. Então, como que eu vou achar o valor de n? Eu vou jogar o 2 em x e o f de x, que nada mais é que o nosso y de 5. Então, vai ficar 5 é igual m mais 3 vezes o nosso x, menos o 7 a gente repete. Aqui, uma multiplicação de parênteses, a gente resolve chuveirinho. 5 é igual 2 vezes m fica 2m, 2 vezes 3, 6. E o menos 7 a gente bate. Letra para um lado, número para o outro. Menos 2m. O 5 está positivo, vou passar para cá negativo. 6 menos 7, menos 1. Menos 2m. Menos 5, menos 1, menos 6. Tenho que isolar m. Passo o menos 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Menos com menos, a resposta vai dar mais.
6 dividido por 2 é 3. Então, o nosso M vale 3. Ele pediu o valor de M. Caso ele pedisse a função, como é que ia ficar? F de x é igual. O M vale 3, mais 3x menos 100. F de x, 3 mais 3, 6. Então, essa é a função que tem este ponto aqui. Ok? Poderíamos ainda montar um gráfico dessa função. Muito importante vocês saberem montar gráfico. Monta uma tabelinha, escolhe valores para x e acha os respectivos y. Com essa função, a gente poderia achar o zero da função e a intersecção com o eixo y. Zero da função é o ponto onde corta com o eixo x, ou seja, o y é igual a zero. E a intersecção com o eixo y é o ponto onde corta o eixo y. O x é igual a zero. E aqui, o y é igual a zero. Então, quando é intersecção com o eixo y, basta a gente jogar zero em x. Quando é zero da função, basta a gente igualar a função a zero e encontrar o nosso x. Tá? Isso são conceitos que é muito importante vocês saberem dentro de função afim. Pessoal, querem tirar mais alguma dúvida? Conseguiram entender a número 5? Sim, Sim. Tá. E a 12 também? também. Sim. Ótimo, então. Então, a gente fala lá no WhatsApp, que eu vou pedir para vocês fazerem a 12D. Qualquer coisa a gente faz mais uma reunião para corrigir. E mais uma questãozinha, que vai ser a página 37, a número 10. Tá? Daí vocês vão tirar as dúvidas agora, vão tentando fazer e qualquer coisa me chama, tá? Tchau, pessoal. Beijo. Bons estudos.